Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula, nosso curso de extensão, né, sobre psicomotricidade na educação inclusiva, né, sua importância, né? E eu estou usando aqui o livro da autora da Hall, que eu vou deixar referenciado aqui em todas as minhas aulas aqui, estão referenciadas aqui embaixo do vídeo do YouTube. E eu vou começar a falar sobre esse próximo capítulo, né, pra gente estar interagindo. E aqui ela fala que o capítulo tem o objetivo de apresentar o papel do educador na prática lúdica, identificando as alternativas na definição do objetivo, na organização do espaço e na escolha criteriosa e educação de jogos, brinquedos e brincadeiras que atendam a função lúdica e educativa no contexto da escola. O objetivo também é propor uma forma de encaminhamento didático à oficina lúdica. Aqui também a gente vai falar sobre a brinquedoteca. Eu vou procurar umas imagens na internet para colocar aqui junto com o meu vídeo. Como o meu vídeo não é um vídeo profissional, eu não consigo agregar junto as imagens e a minha fala junto com o texto, eu não consigo fazer essa reprodução para vocês, tá? Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando, então fica bem assim difícil para mim tá fazendo. Então eu busco assim fazer a leitura para vocês, depois eu coloco as imagens, se eu consigo colocar uns áudios junto para ir falando, tá? E assim é a melhor forma de a gente entender. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou tentando adaptar e responder também, que isso me ajuda bastante. E também daí ela fala aqui do objetivo das oficinas lúdicas e fala que é importante ficar atento às sugestões de brincar e os tipos de brinquedos e recursos lúdicos. O papel do professor tem essa função de estar observando, né, a função lúdica e educativa nas oficinas. A questão de inclusão educacional vem recebendo maior atenção no que se refere a estudantes com deficiências e transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação no ensino regular. Por sua interação social, influencia o processo de desenvolvimento e autoidentidade positiva. Isso ocorre porque o sentimento de confiança e valor interfere no modo como os educandos interagem com o meio. Então isso é muito importante, essa interação dessa educação inclusiva, tá? A criança especial com a criança, assim, dito como normal, mas assim que vários têm os seus aspectos, suas características, a sua cultura, que podemos estar interagindo nas diferentes diversidades. Daí ela que destacou aqui também sobre Soler 2009, página 147, destaca que a autoestima precisa de dois aspectos que se interrelacionam: a noção da autoconfiança, confiança no funcionamento da sua mente, a capacidade de pensar, refletir, escolher, decidir, é uma autoconfiança cognitiva. E a segunda, a noção do autorrespeito. Então, a autoeficiência e o autorrespeito. Certeza dos nossos valores, aceitação do direito de viver e de ser feliz. É bem importante, gente, essa parte que o autor Soler pontuou aqui. Agora, a autora continua dizendo que resgatar a autoestima dos educandos com deficiência nas áreas visuais, auditiva, física e intelectual com transtorno globais de desenvolvimento com altas habilidades ou superdotação é essencial no processo educacional. Além disso, os educadores podem melhorar a condição do aprendizado desses educandos quando brincar um ambiente propício e adequado para a inclusão. Daí aqui ela citou Freire, 1996, página 42. Às vezes mal se imagina o que pode passar a representar na vida do educando um simples gesto do professor. Isso marca, né, gente, além da vida, porque conforme as interações, conforme o convívio, né, vai passando por afeto, por emoção, e assim vai gravando, tem coisas que ficam o resto da vida no nosso pensamento, né? Eu até hoje lembro, acho que eu estava no segundo, na época era a segunda série,
E não sei se era a segunda série, se era a terceira série, não lembro agora. Eu sei que a professora me leu um livro de uma história do Saci, mas ela leu de um jeito que até hoje eu lembro da leitura dela. Ela foi uma leitura tão gostosa que eu me imaginei dentro dessa leitura. Eu me propus personagem, eu entrei como na história e participei da história. Fiquei lá, acho que na hora que ela estava lendo a história, eu entrou na minha imaginação e eu pensei, nossa, eu fiquei até hoje, ó. Já se passaram vários anos e eu tô aqui com essa história na minha cabeça e penso, nossa, como eu queria que essa professora lesse para mim essa história de novo. Assim, foi uma história, né, de Monteiro Lobato, do Sítio Pica Amarelo, sabe? Mas me deixou assim, com aquele gostinho de quero mais daquela história, sabe? Eu entrei, a imaginação tomou conta da minha mente. Foi bem gostoso. Eu acho que foi na época de alguma atividade folclórica, sabe? Alguma coisa assim. Mas foi muito gostoso. Daí aqui fala que o gesto, fala e olhar, desculpe, acolhedor pode, para o educando, tem grande força formadora, pois contribui para o enfrentamento e a superação dos desafios. O brincar na oficina favorece a interlocução entre a prática pedagógica do professor e o processo de desenvolvimento e aprendizagem dos educandos. Os educandos com deficiência encontram a interação dos brinquedos os brinquedos, o reconhecimento das ações motoras, como já vimos. Então, ela falou aqui que a ludicidade na educação, de acordo com Kishimoto, 2010, tem a função a lúdica e a educativa. A função lúdica propicia a divisão durante a vivência dos jogos e as brincadeiras nas oficinas tem como característica principal o prazer e a escolha voluntária pelo educando. Então, a função lúdica, ela propicia diversão e a brincadeira na oficina, a função de brincar, de divertir. Dessa forma, apresenta características que tornam um fundamento de brincar, assim com a livre escolha dos educandos e parceiros. Na oficina, os educandos não devem ser obrigados a realizar as atividades, pois a espontaneidade da brincadeira nunca deve ser perdida. A função educativa na oficina lúdica propicia o aprendizado durante a vivência dos jogos das brincadeiras. No brincar, o equilíbrio entre as duas funções requer o planejamento do professor, na organização do espaço e do ambiente, na seleção dos brinquedos e de acordo com as deficiências e necessidades. Então, o professor vai estar ali sendo o mediador, o facilitador de tudo e está mediando, está vendo o que precisa mudar, o que precisa colocar, o que pode ter que deixar e não pode modificar, e assim vai. A ação do professor valoriza a possibilidade do brinquedo e da estratégia de exploração. Contudo, o adulto também é delegado a capacidade de brincar, o que remete ao início da sua vida, quando o movimento corporal estava relacionado à cultura da infância. Porém, as intenções sociais afastam o homem do convívio lúdico nas brincadeiras e aproximam de outras formas de lazer, como a relação com as máquinas. A consequência do pouco tempo dedicado às atividades de lazer e interações leva ao adulto uma oscilação entre autoimagem e a autoestima. Isso reflete de maneira como você vê a brincadeira, como algo que pode existir apenas no mundo infantil. Foi o que eu estou assim, frisando essa importância nesse meu curso de extensão, que a brincadeira, não se não é brincadeira assim, tem vários tipos do lúdico envolvido no adulto. Não pode ficar lá na educação infantil, quando passou para o ensino fundamental, parou. Não, ela tem que correr para o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, superior, vida adulta, trabalho, até na vida, quando chegar como que fala? Me fugiu a palavra aqui, quando você se tornar idoso, sabe? Como que eles falam, né? Melhor idade. Isso, melhor idade. Quando chega na melhor idade, tem que estar lá o lúdico na vida do
da pessoa idosa, porque isso ajuda o idoso a compreender os fatos da vida que passou, ajuda-se na sua saúde, o exercício, o movimento, sabe? Não ficar deixar o sedentarismo de lado e assim vai. É além da vida, por isso que eu falo, é do zero até chegar a hora de partirmos, né, pessoal? É assim que eu penso, né? Cada um tem sua opinião, e a minha opinião é essa. Eu acho que o lúdico tem que acompanhar até mais pra frente. Daí, aqui, tá. O adulto que experimenta o lazer no seu cotidiano, transpõe para o mundo infantil o prazer e a recreação e valoriza o convívio social na formação humana. Daí a autora colocou uma citação de Friedman, acho que é assim que fala. Pessoal, se eu estiver falando o nome de autor errado, me desculpem, tá? Não estou acostumada a ver os nomes dos autores assim, a falar o nome deles, que são um nome meio diferente, né? Então me desculpem, tá? Prometo que nos próximos vídeos eu vou melhorando conforme a gente vai aprendendo. Porque eu estou aqui para aprender também com vocês. Argumenta que a escola é um elemento de transformação da sociedade, sua função é contribuir junto com a outras instâncias da vida social para que essas transformações se efetivem. Nesse sentido, o trabalho da escola deve considerar as crianças como seres social e trabalhar com elas no sentido que sua integração seja construtiva. Isso posto, poderemos que muitos espaços escolares possam ser repensados, abrindo-se múltiplas utilizações e interações sociais e culturais, incluindo não apenas os estudantes com deficiências na área visual, auditiva, física e intelectual, mas com transtorno global do desenvolvimento e com outras habilidades e superdotação, mas também das famílias e amigos a partir do momento que a escola e os educadores visualizar a função lúdica para a inclusão de sua função. No ensino formal. O espaço escolar atende à demanda de inclusão, tornando os educadores e educandos mais saudáveis em seu convívio. Sabemos que o brinquedo é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, mas que para o brincar tenha qualidade, outros aspectos, além da função lúdica, deverão ser considerados. Os espaços das brincadeiras é importante, por isso que eu falo aquele manejo de objetos, de espaço, tudo certinho, porque não é só o jogou ali e faça, tem tudo aquele, né, aquela facilitação, aquela mediação, mas é uma mediação assim que deixa a criança explorar mais o que está ali, pois intervém na forma positiva da intenção do educando durante a atividade lúdica. A brinquedoteca escolar é um espaço onde professores podem desenvolver projetos pedagógicos relacionados ao brincar e ao desenvolvimento e à socialização dos educandos e aprendizagem. É o que devemos seguir. Desculpa, gente do céu. É o que veremos a seguir. Daí eu vou falar sobre a brinquedoteca. A brinquedoteca é bem interessante, esse ponto da brinquedoteca, porque é nas interações assim que a gente vê essa parte importante. O espaço e o tempo de brincar. Você sabe o que é brinquedoteca, gente? Olha, eu também não assim. Eu já vi brinquedoteca, mas eu não sabia que o nome dela era brinquedoteca. Então, eu vou falar para vocês como eu sabia. Brinquedoteca é um espaço organizado para favorecer brincadeiras dos educandos livremente, estimulando a interiorização e a expressão de vivências lúdicas. Você vê, olha, assim, era brinquedoteca, eu não sabia que o nome dela era brinquedoteca, eu sabia que era um lugar ali de brincar, de tipo assim, não sei. Antes de ver certinho, de estudar sobre o assunto, a gente pensa que é uma coisa, depois é outra.
Então, pessoal, brinquedoteca, né? A segunda autora, é um espaço onde as crianças e os adultos brincam livremente, em que todo o estímulo e a manifestação de suas potencialidades e necessidades lúdicas, conforme Cunha, 2007, página 13. Daí a autora continuou dizendo aqui, as oficinas lúdicas na brinquedoteca facilitam a comunicação com o educando, buscando responder às questões que a criança elabora. As práticas lúdicas na brinquedoteca melhoram a criatividade e a autoconfiança dos educandos, pois na escolha e na livre manipulação dos brinquedos desperta seu interesse pelo aprendizado de diferentes áreas. Mas como a brinquedoteca poderá favorecer o desenvolvimento e aprendizagem do educando com deficiência? Isso aí vai a questão para nós, a gente responder agora, a gente pensar sobre o assunto. A brinquedoteca pode fazer com que os educando participem. Então, eles participem do tipo da brincadeira, em que vê os seus amigos participarem, socializando no ambiente escolar. Então, eles vão ter interação com outras crianças. Daqui a autora citou também Cunha, 1992, página 29, os brinquedos são convites à interação, portanto, devem merecer nossa atenção especial. Os educando com deficiência nas áreas visuais, auditiva, física e intelectual, como transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades de superdotação, precisam de maior estímulo para se movimentar e participar individualmente e coletivamente das atividades lúdicas. A prática lúdica da brinquedoteca poderá favorecer a percepção das necessidades as quais alguns educandos não conseguem expressar claramente, e o educador então poderá intervir na forma consciente e significativa, oportunizando o desempenho agradável e a formação do autoconhecimento. Certo? Daí a formação do autoconhecimento, do autoconceito, da afetividade, da cooperação, da autonomia, da comunicação, tudo isso nessa interação. E não deixa de ter também em mente da imaginação e da criatividade também, né? Então, tudo isso fica envolvido. A organização da brinquedoteca deverá considerar inicialmente seus objetivos que, de acordo com Cunha, 2007, devem permitir a expressão da criança por meio do jogo, proporcionar um espaço livre de cobranças, trazer a noção de que o tempo é ocupante com prazer, estimular a cognição com atividades envolventes e que lhe apurem a atenção e a concentração. Favorecer o equilíbrio emocional, a oportunidade da criatividade, a cooperação, a sociabilidade, o desenvolvimento das suas potencialidades e propiciar o contato com diversos brinquedos e jogos. E aqui, a autora perguntou, como podemos organizar o espaço da brinquedoteca? Então, como a gente tem que organizar esse espaço, pessoal? Uma brinquedoteca necessita de pelo menos espaço para exploração de alternativas lúdicas, um espaço para vivência lúdica. Daí aqui ela colocou uma citação de Chile, 2010, página 61. Eu acho que o nome é esse, se não for, depois a gente vai vendo certinho. Chamamos a atenção para a escolha do espaço para a brinquedoteca na escola. Será que qualquer lugar pode ser esse espaço? Hein, pessoal? Qualquer lugar na escola tem que ter um lugar específico para fazer essa brinquedoteca, será? A autora fala aqui que nem tudo servirão para esse fim, pois uma vez tem que ser arejado, oferecer segurança para os estudantes com deficiência
e transtornos globais do desenvolvimento e adultos brincantes. E o mesmo ocorre em relação aos brinquedos e materiais. Deverá ter uma boa iluminação, ser próximo aos banheiros, pias, tanques para a higienização pessoal e do ambiente que estão os materiais utilizados nas oficinas, né? Então, é importante ressaltar que a facilidade adquirida no alcance de determinados objetos quando há uma preocupação com o ambiente em que a brinquedoteca ficará instalada. Não se deve ignorar a importância do espaço, uma vez que o local apropriado também é em parte integrante do projeto da biblioteca. A brinquedoteca geralmente é a organização de cantos temáticos, como sucatoteca, contação de histórias, música, casinha, teatro, mercado, brinquedos educativos, cantos da oficina, faz de contas, jogos de mesas e tantos outros que poderão ser criados com a ajuda de estudantes com deficiências e transtornos globais do desenvolvimento. Eu me empolgo aqui, depois eu vou atropelando tudo. Quando o espaço é amplo, o canto da oficina é muito útil para a confecção de brinquedos e sucatas. O mobiliário deverá também conter mesas e bancadas, armários, material escolar e das artes visuais. Caso a brinquedoteca não comporte esses mobiliários, o espaço de salas de artes, salas de aula, pátio externo também poderão ser bem-vindos para as oficinas. Para ilustrar o espaço organizado dos recursos, apresentarei algumas imagens. Eu vou colocar as imagens, só que eu vou colocar as imagens depois do vídeo, quando eu não consigo incluir elas nas imagens, tá? Eu vou colocar umas imagens para vocês verem aqui, da brinquedoteca, assim, para ter uns exemplos de brinquedoteca, para vocês verem como que são, tá? Mas eu coloco depois. Eu vou procurar umas imagens na internet sobre o assunto, pra gente tá podendo abordar, tá? Que é bem interessante. Então, a classificação do brincar. Como vimos anteriormente, a imaginação é caracterizada por brincadeiras, certo? Então, quando você brinca, você atiça a sua imaginação. Daí aqui a autora colocou que os estudos de Vygotsky 2021 elucidaram esse aspecto, ainda considerando como brincar livre o brincar para aprender. Os estudos de Fortuna, a autora e pesquisadora que está apontando no capítulo 1, chama atenção para a ação do brincar como requisito de brinquedo. Para que se torne um brinquedo, deve haver uma criança brincando com ele. Então, se o brinquedo, que a autora fala, se não tiver nenhuma criança manipulando, ele não é um brinquedo, seria só um objeto. Dessa forma, Fortuna 2010 aborda a dimensão ativa do brinquedo, da brincadeira, considerando que não há brincadeira sem realização de ação do sujeito no brincar. A abordagem da autora sobre o brinquedo aponta seu sentido mais amplo, o educativo, e destaque toda ação lúdica que o objetivo ao ensino precisa ser considerar a intencionalidade. Já Oliveira, 2010, define que o brinquedo educativo acaba com a brincadeira. O autor destaca que a intencionalidade do brinquedo educativo modifica o brincar com ação lúdica, livre e espontânea. Então, quando o brinquedo já tem aquela função dele, que é só aquela função, a autora diz aqui que ele não é um brinquedo mais educativo. Ele modifica essa ação lúdica, livre e espontânea. A criança tem que fazer aquilo que o brinquedo está pedindo fazer. Ela não pode fazer o que ela está desejando fazer com a imaginação dela, usando o pensamento dela, a criatividade. Então, Fortuna 2010 aborda que a dimensão ativa do brinquedo, da brincadeira, considerando que não há brincadeira sem realização de ação do sujeito do brincar. Isso que eu tinha falado na página anterior. Como podemos observar, o brincar pode ser considerado uma ação livre da criança, que age sobre os objetos, os brinquedos, usando a imaginação.
mas também poderá ser utilizado na função educacional como recurso voltado à aprendizagem. Que ao trazer o conceito dos autores referido no texto, criamos também que você vê que o educador compreende a intenção existente quando se propõe a prática lúdica. Gente, eu vou procurar umas imagens que eu quero colocar para vocês antes de seguir o próximo vídeo. Então, continuando nossos vídeos aqui, eu deixei para você umas imagens sobre a brinquedoteca, umas imagens que eu peguei da internet, aqui pra gente tá vendo, tem os exemplos. Para vocês terem uma noção da brinquedoteca, todos têm, eu acho que eu teve já contato com a brinquedoteca, a maioria. Né? Então, aqui vamos continuar falando que como observamos o brincar pode ser considerado uma ação livre da criança, que age sobre os objetos e os brinquedos usando a imaginação, mas também poderá ser utilizado na função educacional como recurso voltado à aprendizagem. Ao trazer o conceito de que os autores referindo do texto queremos que você, educador, compreenda a intenção existente quando se propõe a prática lúdica, conhecer a classificação dos brinquedos, dos objetos e as suas potencialidades, possibilitando a intervenção no processo de aprendizagem dos estudantes com deficiência e transtorno global de desenvolvimento, tornará a ação docente mais eficaz. HAL 2011 esclarece que o lúdico é organizado em 3 eixos: o jogo, o brinquedo e a brincadeira. O jogo tem como característica principal a presença de regras e tornando, e ela pegou como exemplo também a amarelinha, que deu origem portuguesa, lá no nome de Pula Macaca, é uma brincadeira preferida dos educandos na escola e na rua. Quando se ensina esse jogo pela primeira vez, o que pode ocorrer à sua volta, de 3 anos de idade, risca o seu desenho no chão e explica como jogar. A primeira etapa será apresentar as regras. Precisaremos de uma pedra e de um objeto pequeno para que se possamos ser tirado em direção amarelinha. Se é para atingir o número, e esse número no quadrado não poderá pisar. Nessa fase, os educandos de 3 anos, as crianças geralmente estão experimentando o equilíbrio, ficando em pé de uma perna só, desenvolvendo a força e a coordenação motora. Assim, provavelmente a regra, né, que existe uma regra ali naquele jogo ali de amarelinha tradicional, não pode ser entendida, porque assim, a criança, né, ela não entende que ela joga aquela pedrinha naquele quadradinho, ela não pode pisar nele, tem de uma perninha só, até chegar no outro quadradinho, na perninha só ainda, e depois pular em 2, assim vai do jogo, né? O que vocês acham de analisarmos essa regra com os educandos com deficiência nas áreas visuais, auditiva, física e intelectual, com transtorno global de desenvolvimento e alta habilidade de superdotação? De autora cita aqui assim: acreditem, será uma ótima ideia. Ao compartilharmos desafios que serão superados pelos educandos, lógico que cada um com o seu tempo, com o seu jeito, né, que cada um tem sua deficiência, né? Mas é uma proposta bem legal para ser trabalhada dentro das escolas com as crianças especiais, né? Os educandos com necessidades especiais, assim, é bem legal estar trabalhando isso. Proporcionando que busquem usar a imaginação para resolver o problema. E assim, outra forma de jogar amarelinha poderá surgir. Talvez educandos proponham retirar a pedra que será atirada, ou permanecer com a pedra, mas não seguir a ordem numérica, ou ainda, quem sabe, pode até pisar em um quadrado em que essa pedra, o que pretenderemos mostrar que o jogo tem como essa regra para organizar a atividade. Porém, essa poderá ser modificada de acordo com as necessidades dos educandos e os educandos pelos educandos. Então, cada educando tem a sua necessidade. Até mesmo os educandos que não são
tenha necessidades, não seja educandos com necessidades especiais, eles têm também a sua aprimoração, tem uns que fazem mais rápido, tem uns que não conseguem, então todos têm que ser adaptados. A imaginação, então, será o segundo elemento do jogo. Com efeito, o jogo inicia pela regra e continua pela imaginação dos estudantes. Daí ela colocou uma citação aqui de Kishimoto, 2001, página 17. Um sistema de regras permite identificar em qualquer jogo uma estrutura sequencial de que é específica a sua modalidade. Tais estruturas sequenciais de regras permitem diferenciar cada jogo, permitindo superposição com a situação lúdica, ou seja, quando alguém joga, está executando as regras do jogo, ao mesmo tempo desenvolvendo uma atividade lúdica. O brinquedo é o objeto que dá suporte à brincadeira ou ao jogo. Vamos analisar a bola. Quando uma criança pede a um adulto que lhe dê uma bola, provavelmente está pensando em brincadeira que fará com seus amigos. Certo? Porque daí ela vai jogar bola com mais de uma criança, não vai jogar bola sozinha. Quando utilizado dessa forma, será considerado brinquedo. Porém, quando o professor de educação física utiliza a bola para ensinar educando a correta manipulação, envolvendo lançar, arremessar, chutar, entre outros movimentos, será que a bola tem essa função de brinquedo? Isso a autora pergunta para nós. Ainda que para que pense sobre essa pergunta, descreveremos outra situação. Um professor alfabetizador utiliza um livro de história infantis para seus estudantes lerem um texto, interpretem e compreendam o sentido da história. Esse livro é um brinquedo ou um recurso pedagógico? Provavelmente, a sua reflexão remete ao livro como recurso pedagógico para o ensino de leitura. Eu penso assim, que o livro é um recurso pedagógico, né, para a leitura. Mas, com efeito que a bola também poderá ser compreendida na aula de educação física, e nessa situação servirá como recurso pedagógico também para o ensino das habilidades motoras. Então, a bola também se torna um recurso pedagógico, quando o professor está ali mediando ela, né? Ele está manipulando a forma correta que ele quer que faça com a bola. Então, ela se torna um recurso pedagógico. Compreendemos com as duas citações apresentadas que quando a criança pede a bola para um adulto e utiliza para brincadeiras livres com seus amigos, ela servirá de objeto para as brincadeiras. E quando servir de recurso para o professor de educação física utiliza em suas aulas, não se enquadrará no mesmo passatempo. O brinquedo propõe um mundo imaginário da criança e do adulto, criador do objeto lúdico. Ela citou aqui para nós, numa citação de Kishimoto, 2013, página 23, o brinquedo apresenta certas realidades. Representar é corresponder a alguma coisa e permitir sua evocação, mesmo que em sua ausência. A bola servirá também como suporte ao jogo. Como exemplo, citamos o jogo do caçador ou queimada, como é conhecido em diferentes regiões do Brasil, por compor de acordo com seu conjunto de regras. A ação da criança no jogo e na brincadeira está pautada no lúdico para ela. Não importa se a bola será utilizada como recurso pedagógico ou como suporte da brincadeira. Para a criança, é um jogo. Com seus amigos, Kishimoto, 2001, página 26. Tornando o referencial da referência de Christie, 1991, descreve como traço da brincadeira a prioridade do processo do brincar. Enquanto a criança brinca, sua atenção está concentrada na atividade em si e não nos seus resultados e efeitos. O lúdico envolve a ação do brincar, que são o jogo, o brinquedo e a brincadeira.
Cada ação tem sua característica própria, que além de defini-la, possibilitará também as diferenças na diferenciação. Os jogos de regra têm como característica trabalhar com a elaboração de normas, porém a criança, ao jogar, reflete sua ação e do outro, e nem sempre concorda com a maneira que o jogo será jogado. Coletivamente, os educandos relembram essas regras, possibilitando novas ações e estratégias por parte de todos. Resolve problemas, estabelece metas e, por isso, usam a imaginação. Assim, a brincadeira tem característica de imaginação. Quando a criança brinca, ela representa os papéis, repete ações e verbaliza seus desejos e reflexões. No grupo, a imaginação de todos é estimulada e que algumas vezes gera conflitos, situações, problemas que necessitam de algumas regras sejam criadas. Ao brincar, a criança imagina, cria regras, o que favorece o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social. O brinquedo é o objeto que possibilita o jogo e a brincadeira. E nem sempre esse objeto é o brinquedo. É um brinquedo. O que torna o objeto um brinquedo é a imaginação do educando. Então, conforme a gente viu com o lúdico, na ação do brincar, né, que tem o seu eixo de jogo, de brinquedo, de brincadeira, essa importância, né, e as vertentes que apresentaram foi classificadas de acordo com os objetos, os aspectos culturais, as origens histórica, cultural da infância. Isso é muito importante, relevante, para a gente estar levando adiante nosso cursinho de extensão, né, que eu também estou aprendendo nesse curso de extensão com vocês. Essa importância, essa interação, esse lúdico, esse imaginário, né, tudo isso envolve e é muito, muito importante na brincadeira de diferentes formas, nas diversas diversidades que a gente pode encontrar, certo?